Olá, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o 12º capítulo desta série sobre a grande tribulação. Então vamos à mensagem de hoje. As duas testemunhas e o juízo na grande tribulação. E a base da minha mensagem está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Amados, medir nesse texto significa que Deus irá pessoalmente intervir para salvar o remanescente de Israel de seus pecados no fim dos tempos. Quando Deus manda medir o templo, na realidade ele demonstra duas coisas. Primeiro, Deus deseja reconhecer o templo do seu verdadeiro povo. Segundo, Deus deseja proteger o seu povo que lhe adora no altar. Deus está dizendo: marque os espaços da minha proteção, identifique o meu povo, marque aqueles que pretendo defender e proteger. Amados, Deus mandou medir para reconhecer os fiéis e verdadeiros. Isso é uma referência aos santos marcados na grande tribulação. Deus mede o seu povo para separar os justos dos injustos. Enquanto Deus mede o seu povo, ele deixa que Jerusalém seja dos povos. Assim diz a palavra do Senhor. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 3 anos e meio será o tempo profético das duas testemunhas na grande tribulação. Assim diz a palavra do Senhor. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Amados, as duas testemunhas profetizarão no espírito e no poder de Elias e de Moisés. O importante não é saber quem são as duas testemunhas, mas a missão que eles irão realizar. Por 3 anos e meio irão testemunhar e profetizar a verdade e os juízos de Deus contra toda rebeldia, idolatria e iniquidade das nações. Elas estão vestidas de saco. Os panos de saco mostram que eles chamarão os pecadores ao arrependimento. E por causa de suas advertências, eles serão odiados por todos, especialmente pelo anticristo e o falso profeta. No versículo 4, a palavra de Deus fala: Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Amados, as duas oliveiras falam do testemunho, unção e poder. Os castiçais falam de juízo, arrependimento e salvação. Assim como Deus levantou seus profetas nos tempos do Antigo Testamento para salvar os israelitas dos seus pecados, assim também ele usará estes profetas para falar com o seu povo no período da grande tribulação. Amados, Deus levantará dentre o povo de Israel 2 profetas que pregarão a sua palavra com muita unção, poder, maravilhas e levarão os israelitas ao arrependimento diante do Senhor. Podemos observar o quanto Deus é bom e misericordioso com o povo escolhido de Israel. Assim diz a palavra do Senhor. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Amados, toda vez que Deus investe poder sobrenatural sobre a vida de uma pessoa, especialmente na área profética, se porventura alguém lhe tentar fazer mal, terá um retorno de juízo da parte de Deus. Podemos observar o exemplo de Elias, como diz na palavra do Senhor. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50.
A palavra na boca de uma pessoa que obedece à missão de Deus se torna fogo, queima o mal, queima os vestígios do pecado, queima os poderes demoníacos, quebra as cadeias, destrói as prisões. E qualquer oposição que se levantar pela sua frente jamais prevalecerá. Assim diz a palavra do Senhor. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Estas testemunhas se encontram no mundo semelhante ao do profeta Elias, um tempo de apostasia contrário à adoração ao verdadeiro Deus. Mas também elas têm o poder de fazer maravilhas como o de Elias e o de Moisés. Elias fez fogo descer do céu, fechou o céu para não chover. E Moisés fez as águas se converterem em sangue e feriu a terra do Egito com as 10 pragas diante de Faraó. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 7, está escrito: E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Amados, a besta que sobe do abismo é o anticristo que, segundo a eficácia de Satanás, irá pelejar contra as duas testemunhas e os vencerá e os matará. Deus permite que as duas testemunhas sejam vencidas pela besta. Entretanto, o fato dos servos de Deus serem mortos pelo anticristo está de acordo com a vontade permissiva de Deus. Pois Deus quer dar a eles a sua recompensa pelo martírio, para que eles participem da primeira ressurreição, unam-se ao Senhor na ceia das bodas do Cordeiro e se regozijam na vida eterna para sempre. Aleluia. No versículo 8, a palavra de Deus fala: E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Amados, o ato fúnebre deles não é tratado com nenhum respeito pela besta e seus servos. Os corpos ficam na praça como troféu da vitória sobre os fiéis. Sodoma foi a mais profunda degradação moral sobre a terra, onde a sodomia, a inversão de valores e a perversidade exagerada eram livres, e por isso foi destruída. Isso traduz que os pecadores do fim dos tempos também sofrerão os castigos e a condenação divina. Egito é o sinônimo do mundo pecaminoso, opressão e escravidão. Indica que essas pessoas estão presas no mundo de pecados, idolatria, imundícia, escravidão e rejeição a Deus. A palavra de Deus fala também onde o seu Senhor foi crucificado. Jerusalém, símbolo da fé, significa que isso sucederá em um tempo em que Jerusalém se comportaria como o mundo, um Israel corrompido. Hoje, em nossos dias, Israel se parece com qualquer cidade pagã no mundo. A idolatria é grande aos locais sagrados. Isto significa que Israel está se comportando como um povo apóstata. E podemos ver isso claramente em nossos dias. No versículo 9, a palavra do Senhor fala: E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Amados, até o século XX era impossível as nações verem os cadáveres dos servos de Deus. Mas hoje essa profecia já se cumpriu. Logo podemos ver por meio da televisão, da internet, no computador ou no celular. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Amados, o mundo inteiro irá celebrar uma espécie de Natal diabólico. Vão presentear uns aos outros para comemorar a morte deles. Os filhos das trevas jamais aceitam as mensagens sobre o juízo de Deus para se arrependerem.
porque estão possuídos por espíritos malignos. É exatamente esse o motivo pelo qual os servos de Deus são ridicularizados e perseguidos. Hoje certamente não é muito diferente, mas também é a nossa obrigação testemunhar fielmente do Evangelho do Senhor, onde quer que seja, mesmo sendo ridicularizados ou perseguidos, pois no final a vitória é certa. Assim diz a palavra do Senhor. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Amados, Deus ressuscitou seus servos, e grande temor caiu sobre os que os viram. Assim diz a palavra do Senhor. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: sube para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Amados, os servos de Deus foram arrebatados para o céu, e os seus inimigos os viram. Aleluia. Amados, a exemplo das 2 testemunhas, nós também devemos servir ao Senhor, independente das circunstâncias, sabendo que Ele jamais nos desamparará. Entretanto, Deus julgará aqueles que não se arrependeram, os quais rejeitaram suas advertências. Assim diz a palavra do Senhor. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Amados, a 10ª parte da cidade será destruída. 7.000 mortos é o número da perfeição. Deus quer que seu povo se arrependa e seja fiel. Um grande terremoto aponta para os eventos que muito em breve irão acontecer. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. O 3º ai aponta para os piores flagelos que breve irão acontecer quando a 7ª trombeta tocar. Deus castigará severamente toda impiedade, rebeldia contra Ele e Sua palavra. Bem, amados, é tempo de se voltar para Deus com temor, arrepender-se de seus pecados e entregar a sua vida para o Salvador, Jesus Cristo, que a qualquer momento poderá arrebatar a sua igreja. E assim sendo, nos livrará da ira de Deus, que será derramada na grande tribulação. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos pela Tua palavra. Revela a cada coração. Ó Espírito Santo, tenha misericórdia de nós e nos fortaleça para que possamos permanecer firmes diante do Senhor e estarmos preparados para o arrebatamento nesse tempo do fim. Eu oro também por essa pessoa que está arrependida de seus pecados, entregando a sua vida ao Salvador ou reconciliando. Perdoa, salva, cura, liberta, abençoa e escreve seus nomes no livro da vida, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. E se Deus nos permitir e Jesus não voltar, participe na próxima sexta-feira, às 21 horas, do 13º capítulo desta série. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém.